Jai Sripad Bhakti Saram Vaishnav Maharaj Ki So there are many more songs that we would sing if we got here on time, but unfortunately, or maybe fortunately, depending on how you look at it, we arrived a little late. Teriam muitas outras canções que poderíamos cantar se tivéssemos chegado um pouco antes, começado um pouco antes. Então, desafortunadamente, ou talvez afortunadamente, nós não vamos continuar com as canções. So for my own purification, I'm very happy to have this opportunity to speak something His Divine Grace, Srila Bhakti Sridhar Goswami Maharaj. Para minha própria purificação, me considero extremamente afortunado de poder falar algo em glorificação a Srila Bhakti Sridhar Goswami Maharaj. And I pray at the lotus feet of Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. He may be pleased through paltry words I'm able to speak. And if He's pleased with me, then naturally my spiritual journey will be much easier. E eu oro aos pés de lótus de Sua Divina Graça Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. Que ele fique satisfeito com as palavras que agora eu vou dizer, com a poesia que eu vou dizer agora. E se ele ficar satisfeito, certamente a minha jornada espiritual será muito mais fácil e bem sucedida. Because for me, my ultimate aim and objective is to please Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. Pois para mim, em última instância, o meu objetivo e meta é satisfazer a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. And by His mercy and by His grace, I've been exposed to the glories of His beautiful Guru Maharaj, Srila Bhakti Sridhar Dev Goswami. E foi por Sua graça e por Sua misericórdia que eu fui exposto às glórias de Srila Bhakti Sridhar Dev Goswami Maharaj. And naturally, I'm very grateful for that. E naturalmente eu fico muito grato por isso. But when we do these things, when we engage in these activities, it's not that Srila Sridhar Maharaj will gain something by my minuscule attempt to glorify Him. I will gain something. I will try to purify myself by describing His glory. Quando nós fazemos isso, ao tentar glorificar, não é que Srila Guru Maharaj ganha alguma coisa com isso, mas é para minha própria purificação, para o meu próprio benefício que eu tento glorificá-lo. What could he possibly gain from the words of an insignificant fool like myself? O que possivelmente ele poderia ganhar através das palavras de um tolo como eu, insignificante. So, briefly we can say His Divine Grace, Srila Sridhar Maharaj, who was born in 1895 in Hapania, a beautiful district of West Bengal. And he was born into a very highly posted Brahmin family, and he had deep attachment for everything spiritual from his birth. Então, brevemente, nós podemos dizer que Srila Guru Maharaj nasceu em 1985 em Hapania, uma bela vila na Bengala Ocidental. Ele nasceu numa família de Brahmins, uma família exaltada de Brahmins, e desde da sua infância ele tinha extrema apreciação e interesse por todos os assuntos espirituais. And the more he heard, the more his attraction grew. E quanto mais ele ouviu sobre esses assuntos, mais a sua atração cresceu. In spite of his high birth. Apesar, além do seu nascimento elevado. Because his birth was very high and externally, but his family was more or less opposed to Vaishnavism. Because they were Brahmins, they were Smarta Brahmins. Pois externamente o seu nascimento era exaltado e alto,
Mas por um outro lado, a sua família se opunha ao Vaishnavismo, porque eles eram da tradição Smarta Brahmins. And Saraswati Thakur's preaching was smashing the external conception of Varnashram that had become polluted. E a pregação de Srila Saraswati Thakur, ela destruía, esmagava essa concepção externa do Varnashram Dharma que já havia sido poluída. While he was searching, and then later he became a student, he moved to Calcutta to go to the university. He went to the same preparatory school that His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami attended, called Scottish Churches College. And from there he went to the University of Calcutta. Nesse processo de estudo e de busca, ele foi a Calcutá estudar e estudou na mesma escola preparatória na qual Srila Prabhupada A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, que chama Scottish Churches College. É uma escola escocesa during the British rule of India. Durante, naquela época, o domínio britânico sobre a Índia. So that was a great gift for us, in that all the educated people of India, well, maybe not for you, but for me, all the educated people through the educational system were forced to learn English. So they all knew English. And that was a great blessing for us. Foi uma grande bênção para nós, de que todas as pessoas inteligentes e educadas da Índia foram forçadas a aprender inglês. E isso acabou sendo uma grande bênção para aqueles que at that time someone gave Param Guru Maharaj a book. I can't remember the exact name of the book, Sri Gauranga something, maybe just Sri Gauranga. And the person who wrote that book, he was not a Gaudiya Vaishnava. But he wrote something about Mahaprabhu, and what Param Guru Maharaj read about Mahaprabhu attracted him very much, and then his search for finding Sri Guru began. E ainda naquela época, alguém deu a Srila Guru Maharaj um livro que se chamava Sri Gauranga. And he was not a disciple, he was not a follower of Mahaprabhu. The person wasn't a Gaudiya Vaishnava. E esse autor desse livro, chamava Sri Gauranga, não era exatamente um Gaudiya Vaishnava. Mas o que Srila Guru Maharaj leu nesse livro despertou o seu interesse e o levou a investigar mais a fundo sobre Srimad Mahaprabhu. So he met one famous guru, and that guru advised Param Guru Maharaj that, first it's better you start in a lower place, and then, you work your way up from there, and then after going through this procedure and that procedure and this procedure and that procedure, then you can approach Mahaprabhu. E ele se encontrou com um famoso grande guru naquela época que o aconselhou que ele começasse num estágio inferior e fosse progredindo passo a passo até finalmente chegar em Mahaprabhu e no que Mahaprabhu estava ensinando. And Param Guru Maharaj thought, and everything I read coming from Mahaprabhu, nowhere did it say that. Nowhere was that in Mahaprabhu's teaching, that you have to start at a low place and then gradually work your way up. So then he rejected that guru and he rejected that advice. Mas tudo que Guru Maharaj havia lido de Mahaprabhu, em nenhum lugar dizia isso, de que você deve começar por um estágio inferior e ir progredindo passo a passo. Então ele rejeitou aquele conselho que ele recebeu deste guru e rejeitou aquele guru mesmo e resolveu continuar procurando. And at that time, Param Guru Maharaj explained in his own words that he had many life-changing experiences. E naquela época, Srila Guru Maharaj mesmo disse que ele teve muitas experiências que mudaram a sua vida. Like all young men of the day, educated young men, he was a follower of Gandhi, because Gandhi was fighting for freedom from British tyranny. E assim como todos os jovens educados e inteligentes da época,
ele estava inspirado e seguindo Gandhi, porque Gandhi estava conduzindo, né, todos à liberdade. So he was on his way to some meeting of that non-violent, non-cooperation movement, and he was going up a hill by the Calcutta University, and he saw one sadhu sitting there. And he said, I asked that sadhu in my broken Hindi, I said, oh Sadhuji, have you seen God? Então ele estava a caminho de um desses encontros do movimento de Gandhi, de não violência, de não cooperação, indo da Universidade de Calcutá para um desses encontros, desse movimento, e ele encontrou um sadhu no caminho, sentado na rua, e ele perguntou a este sadhu, com seu hindi, que não era perfeito, se ele havia visto Deus. And that sadhu replied in a very excited voice, don't you see him? Can't you see him all around you? Everywhere you look, you can't see him? E aquele sadhu respondeu de uma forma muito entusiasmada, você não pode vê-lo em todos os lugares, para todos os lugares para onde você olhar, você não pode vê-lo. Then that changed his view of the world, he said, forever. E aquilo mudou a sua visão de mundo para sempre, ele disse. Then one of his friends, a younger student, at that time Param Guru Maharaj was in senior class, and this friend was maybe in junior class, or freshman class, I don't remember which one. And he heard that student friend referring to his father as that gentleman. Em uma outra ocasião, Srila Guru Maharaj, conversando com um de seus colegas mais jovens da universidade, mais jovens do que ele, ouviu esse rapaz se referir ao seu pai como aquele senhor, aquele cavaleiro. And Srila Guru Maharaj told him, it's not very polite, it's not very nice for you to refer to your father as that gentleman. E Srila Guru Maharaj disse a ele, não é muito educado da sua parte se referir ao seu próprio pai como aquele cavaleiro. And that student replied, yes, my friend, you are correct, I shouldn't do that. But really it's true. In this life, that gentleman is my father. In my past life, some other gentleman was my father. In life before that, some other gentleman was my father. E a resposta que Guru Maharaj recebeu é que sim, é verdade, eu não deveria estar falando dessa forma, mas o que podemos dizer é que isso é a verdade. Nessa vida, esse cavaleiro é o meu pai, numa outra vida, outro cavaleiro era o meu pai, em outra vida, outro cavaleiro era o meu pai. And Srila Sri Rama said that also changed my view forever. E Srila Guru Maharaj disse que também essa conversa também mudou a sua visão para sempre. And then he heard that one real sadhu, one genuine sadhu, was in Calcutta, and he was preaching the real message of Mahaprabhu. E também ele teve a oportunidade de ouvir de um verdadeiro sadhu que estava distribuindo a mensagem de Mahaprabhu. And Param Guru Maharaj, he searched out, and he found that place in Uttadanga where Saraswati Thakur had a rented house, and from that house he was preaching the real conception of Sri Chaitanya Mahaprabhu. E aí Srila Guru Maharaj descobriu que em Calcutá, em Uttadanga, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur estava lá distribuindo a concepção verdadeira de Sriman Mahaprabhu. And then Srila Sri Rama Maharaj was taken upstairs. Maybe I think Saraswati Thakur was on the roof at that time. Param Guru Maharaj was introduced to him, and Saraswati Thakur asked him what was his occupation, he was a student, etc. They had some conversation. O Srila Guru Maharaj foi até lá e foi conduzido até o andar de cima, talvez no telhado onde estava Sarasvati Thakur, foi apresentado a ele e teve uma primeira conversa. Sarasvati Thakur perguntou a Guru Maharaj qual era a sua ocupação, fez algumas perguntas a Guru Maharaj. Then the next time he went there, he didn't see anybody, so he himself, because there was nobody else around,
he went upstairs to where Saraswati Thakur was sitting. E na próxima vez que ele foi lá, não havia ninguém no andar de baixo, então ele subiu sozinho aonde estava Sarasvati Thakur sentado. And one brahmachari student came and chastised him very roughly, very severely. Well, you a spy? How dare you come here and just go on your own upstairs and not be taken by someone, not be invited? You know, what is your problem? E aí brahmachari que vivia ali no ashram brigou com Srila Guru Maharaj, como o que você pensa que sozinho você sobe aqui na presença sem ser convidado, sem ser trazido por ninguém, você é algum tipo de espião que está empurrando a sua presença aqui. Guru Maharaj, he wasn't used to such type of dealings. He was a very gentle person and a very respectable and respectful person. And he hadn't been spoken to like that, before practically in his life. E Guru Maharaj realmente não estava acostumado com esse tipo de tratamento. Ele era um extremo cavalheiro, gentil e provavelmente nunca tinha sido tratado dessa forma antes na sua vida. Then as he was going, he was asked to leave, and as he was going, he was thinking, if I go to some place and they put me on the throne and treat me like a king, but they're not giving the real thing there, what value is that? But if I go to some place and they beat me with brooms, but they're giving the highest thing and the real thing, then I'll be determined never to leave that place. Srila Guru Maharaj pediram para que ele saísse, então, e ele meditando pensou, se eu vou a algum lugar e me colocam no trono e me dão o melhor tratamento possível, mas nesse lugar não está sendo cultivado ou dado a coisa mais elevada que existe. E por outro lado, se eu vou a um outro lugar e me batem com a vassoura, mas nesse lugar está sendo dado o que existe de mais exaltado e elevado, eu estou determinado a permanecer neste lugar. Then he told that brahmachari, no, I'm not leaving, I'm staying. You chastised me, I accept it, I was wrong, I will not do that again without permission, but I am not leaving. Então ele voltou e disse àquele brahmachari, se desculpou, disse, sim, realmente você brigou comigo, eu estava errado e não vou fazer isso novamente, não vou, sem a permissão, entrar aqui sem a permissão. Then they kept inviting him, why don't you join with us? Why don't you move in with us? And he was a young man, he was newly married. E assim continuaram o convidando, por que você não vem fazer parte do nosso templo? Por que você não vem participar mais? E naquela época ele era um jovem rapaz que tinha acabado de se casar. And then his wife all of a sudden died. E daí a sua esposa, bem de repente, morreu. And they were going to have a festival in Mayapur, in the original temple, Chaitanya Mat, the Saraswati Thakur. And so Sri Ram Maharaj was wanting to go to the festival, but at that time his mother was on her deathbed. And he was the eldest son, it was his duty to be there with his mother. E aí, naquela época, eles estavam para ter a instalação das deidades no templo de Mayapur. Os devotos o convidaram para ir participar desse festival. Ao mesmo tempo, a mãe de Srila Guru Maharaj estava no seu leito de morte. E ele, como filho mais velho, tinha o dever de estar ao lado da mãe dele nesse momento. Then another follower of Saraswati Thakur told him, everybody will die. It's not your duty to be there. This is a grand opportunity for you to be in this festival. For Srila Prabhupada, you will get so much, you will learn so much. You will be so enlivened by this festival. Então, ele foi aconselhado de que todos vão morrer nesse mundo. E que esse dever, que ele não teria o dever de estar lá com a mãe dele, mas deveria sim aproveitar a oportunidade de estar nesse festival, no qual ele seria tão enriquecido e ganharia tanta experiência e aprendizado estando participando desse festival. And then
he went to that festival and his mother died while he was at the festival. E ele realmente foi a este festival e a sua mãe morreu enquanto ele estava nesse festival. They asked him, how many more people have to die before you will join us? E eles perguntaram a Guru Maharaj, quantas pessoas mais deverão morrer antes de você realmente se juntar a nós? Then, like all the followers of Gandhi at that particular time, they had a boycott. Although everybody finished all the classes, nobody accepted their degree. So he rejected his degree. Srila Prabhupada rejected his degree, and at that time, Param Guru Maharaj joined fully in the mission of Saraswati Thakur. E ainda naquela época, todos os seguidores de Gandhi, houve um boicote no qual o diploma foi de todos os seguidores de Gandhi foi rejeitado. E eles rejeitaram seus diplomas e nesse momento Guru Maharaj se juntou ao templo de Sarasvati Thakur. And very quickly he realized that capacity he had, the learning that he had already, but to speak of how much more he was going to imbibe from Saraswati Thakur. And then in a very short time he became one of the chief followers of Saraswati Thakur. E ele foi descobrindo o seu potencial incrível que ele já tinha de aprendizado e de absorção. E aí, muito rapidamente, ele se tornou um dos principais e líderes dessa missão de Srila Sarasvati Thakur. And even the elderly devotees, not elderly in age, but senior to him, time in the mission, after Saraswati Thakur's lecture, they would come to him and ask him to explain exactly what Saraswati Thakur had said. E até mesmo aqueles que estavam há mais tempo na missão e que eram nesse sentido sêniores a Guru Maharaj, iriam a ele, após as palestras, perguntar o que exatamente é que Sarasvati Thakur havia dito naquela palestra. And then he was dispatched in various service activities, opening centers, collecting. Aí ele foi mandado em várias missões de serviço para abrir novos centros, fazer coletas. And then he composed a few things, not in glorification of Saraswati Thakur, but in glorification of Bhaktivinoda Thakur, who was the dearest person to Saraswati Thakur. E aí ele compôs algumas canções e versos em glorificação não ao seu Guru, Srila Sarasvati Thakur, mas a Bhaktivinoda Thakur, que era o mais querido de Sarasvati Thakur. And Saraswati Thakur was so pleased with his Sanskrit poetry that he told all of the editors, and he had many different editors and many different publications. It was a weekly journal, a daily journal, a fortnightly journal, a monthly journal, plus they were publishing hundreds of different books. And he told all of the editors, if you can get something from Srila Sridhar Maharaj for your publication, there will be more glorious. E Srila Sarasvati Thakur ficou tão satisfeito com a poesia em sânscrito de Srila Guru Maharaj, que ele disse a todos os editores de todas as publicações que eles vinham publicando pelo MAT, tinha uma publicação diária, uma publicação semanal, um outro jornal que era quinzenal e uma revista mensal, inúmeras publicações. Aconselhou a todos os editores que tentassem coletar algo de Srila Sridhar Maharaj e que dessa forma o conteúdo ficaria muito enriquecido. And he said at that time, if I was to leave this world, quickly, at least there is one person who can carry the proper conception after I am gone. E ele disse então que se eu nesse momento fosse abandonar o mundo, pelo menos eu sei que uma pessoa pode continuar carregando a concepção perfeita, apropriada, se eu for embora. And more he revealed his capacity. E assim, mais e mais ele revelou a sua capacidade. And he was sent to install Mahaprabhu's footprints at that place on the Godavari where the conversation
between Mahaprabhu and Ramananda Roy took place. Ele foi enviado para instalar os pés nas pegadas de Mahaprabhu no lugar no sul da Índia, perto do Godavari, no rio Godavari, onde a conversa aconteceu entre Mahaprabhu e Ramananda Rai. And in 1930, the Gaudiya Mission was opening a center in Allahabad. And Srila Prabhupada had a pharmacy in Allahabad. And some members of the Gaudiya Mission came to him because they heard his name before from Calcutta, that he was very favorably disposed towards Saraswati Thakur and his mission. E em 1930, o Gaudiya Math estava inaugurando um templo em Allahabad. E Srila Swami Maharaj tinha uma farmácia lá em Allahabad nessa época, e os discípulos de Sarasvati Thakur foram lá contactá-lo, pois sabiam que ele tinha uma predisposição, ele era muito favorável aos ensinamentos e à missão de Srila Sarasvati Thakur. And then one of the devotees who came to see him was Param Guru Maharaj. E um dos devotos que foi lá vê-lo, né, contactá-lo, foi Srila Guru Maharaj. And they developed a very close friendship. E eles desenvolveram uma amizade muito próxima. And in 1933, at that time Srila Prabhupada was initiated, and they went on Brajamandal Parikrama with Saraswati Thakur and a group of followers. Em 1930, Srila Prabhupada foi iniciado e eles foram no Brajamandal Parikrama com Srila Sarasvati Thakur. And Prabhupada said one day there was some arrangement that all the group of pilgrims, they would go to one temple. But Srila Prabhupada said, I did not go. Myself and some others, we stayed rather to hear Guru Maharaj speak. E havia uma programação de que eles estavam todos indo visitar um templo naquele dia, mas Srila Swami Maharaj lembrou que ele e alguns outros devotos ficaram no templo para ouvir a palestra de Sarasvati Thakur. So one of the few other devotees who stayed back to hear Saraswati Thakur speak that day was Param Guru Maharaj. He also stayed back for that. E um desses outros devotos que ficaram também para ouvir essa palestra de Sarasvati Thakur foi Srila Guru Maharaj. And all of his god brothers, they had deep respect for him, deep respect for his Siddhantic conclusions, deep respect for his honesty, his uncompromising honesty. E todos esses God Brothers, esses irmãos espirituais, outros discípulos de Srila Sarasvati Thakur, tinham uma extrema apreciação por Guru Maharaj, por sua honestidade e sinceridade inquebráveis, sem paralelos, repetidas vezes mostraram apreciação por ele. And Srila Prabhupada remarked that I accepted him as my Siksha Guru after the disappearance of Saraswati Thakur. E Srila Prabhupada mencionou e enfatizou que ele considera Srila Guru Maharaj seu Siksha Guru, isso depois da partida de Sarasvati Thakur. And Prabhupada said that Krishna and Prabhupada, meaning Saraswati Thakur, they wanted him to prepare me for my service. Krishna and Prabhupada, but here Prabhupada means Saraswati Thakur. They wanted Guru Maharaj to prepare him. E Srila Prabhupada ainda disse que Krishna e Srila Sarasvati Thakur desejam que Guru Maharaj o preparasse para sua missão. And we know what his service was. Spread Krishna consciousness all over the world. E nós sabemos qual foi a sua missão, que foi distribuir essa consciência de Krishna por todo o mundo. Practically every country of the world. Praticamente todos os países do mundo. So, Param Guru Maharaj helped prepare him for that. Então, Param Guru Maharaj ajudou a prepará-lo para isso. And after the disappearance of Saraswati Thakur, then
Param Guru Maharaj, he wrote many things in glorification of his Guru Maharaj. E depois da partida de Srila Sarasvati Thakur, Param Guru Maharaj fez muitas composições em glorificação a ele. Daita Dashakam, Pranati Panchakam, and this beautiful Prabhupada Padma Stavaka, then Param Guru Maharaj composed Sri Sri Prabhupada Jivanamatam, and when he published Sri Sri Prabhupada Jivanamatam in 1942, then all of his godbrothers, who were very learned, scholarly men, they all concluded that no one can compete with Srila Sridhar Maharaj. E ele mencionou algumas dessas composições que ele fez, incluindo essas canções que nós cantamos agora mesmo. E daí finalmente ele compôs um livro chamado Prapana Jivanamritam. No momento que ele editou e publicou esse livro, os outros companheiros, irmãos espirituais, concluíram que realmente ninguém pode se comparar a Srila Guru Maharaj. So when my Diksha Guru, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, was leaving this world, then he told his disciples, if you have any questions, if you have any problems, then go to Srila Sridhar Maharaj. He can answer your questions and he can help you, because I accept him as my Siksha Guru, and to speak of the benefit you can get from him. Então eu recebi essa instrução do meu Diksha Guru, Srila Prabhupada, que assim que eu deixe, Srila Prabhupada disse, assim que eu deixar o mundo, se vocês tiverem quaisquer questões, vão a Srila Guru Maharaj, pois eu o considero o meu Shiksha Guru. Então, o que dizer do benefício que vocês terão se forem até ele, se consultar com ele? And because of his merciful nature, because of his deep friendship with his godbrother, and his appreciation for what was done in the name of Mahaprabhu's mission, then he gave us all shelter at his lotus feet in Sri Chaitanya Saraswati Math. E por sua natureza misericordiosa, e também por sua apreciação e amizade por seu irmão espiritual, Guru Maharaj deu abrigo a todos eles na missão do Sri Chaitanya Sarasvati Math. And we don't have enough time to explain how much disturbance we caused in his math, because Param Guru Maharaj was very happy with the very small, the math itself, and property-wise, wasn't small, and his temple was very big and beautiful. But he was satisfied with just a few followers who could really understand him and really follow him. Nós não temos tempo suficiente para explicar quantas perturbações nós causamos no templo naquela época. A propriedade era pequena, mas o templo era muito belo e muito grande. E Srila Guru Maharaj estava completamente satisfeito em ter poucos seguidores, mas que realmente compreendiam a substância e a essência do que ele estava procurando ensinar. And he was not foolish. He knew how much disturbance would come in his life from giving us all shelter. E ele não era tolo a ponto de não saber quantas perturbações e quais seriam as consequências de abrigar a todos esses ocidentais dentro do ashram dele. But fortunately for us, his dearmost disciple, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, promised that he would take care of us. If his Guru Maharaj would give us shelter, that he would take care of us and help us not to disturb the monk. Mas por nossa boa fortuna, o discípulo mais querido de Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, ele prometeu ao seu Guru de que ele seria responsável e de que ele tomaria conta de todos esses ocidentais, discípulos que estavam vindo. Se Guru Maharaj desse o abrigo e os aceitasse no ashram, Srila Gurudev se comprometeu a cuidar de todos e assumir essa responsabilidade. And with his unparalleled Vaishnava mood of beauty and sweetness and compassion, he gave us not only shelter, but for some reason he spoke to us
although we didn't understand the highest truth of Krishna consciousness. E por sua natureza Vaishnava, extremamente misericordiosa, doce e cheia de compaixão, ele não só aceitou a todos, mas ele também falou, apesar de não todos poderem entender, mas ele revelou ali as verdades mais profundas da consciência de Krishna. And not because we were qualified, but because we had recording devices. E não porque nós éramos especialmente qualificados, mas porque nós tínhamos aparelhos de gravação. And he was carrying within himself this treasure house of the divine conception, and he wanted it to be preserved. E porque ele estava carregando dentro dele esse tesouro dessa concepção divina, e ele queria que isso fosse preservado. So if you just read, or even Srila Gurudev said, if you just meditate on the title of one of the books that was published through these recordings, you'll understand everything about Krishna consciousness. Então Srila Gurudeva disse que se você ler, ou se você apenas meditar no título de um desses livros que foram publicados a partir dessas gravações de Guru Maharaj, você pode entender todo o restante, meditando no título dos livros. And of course, if the title is that beautiful, then naturally we want to read the whole book. E claro que se o título do livro é tão belo, nós queremos ler o livro todo. And we've had the chance to read those books. We've had the opportunity to have those books explained to us by our beloved Gurudev. And they've enriched us in so many ways, in so many things, that there's no other way we could possibly get them. E nós tivemos não só a oportunidade de ler esses livros, mas também de ter uma explicação mais profunda sobre o significado deles por Srila Gurudev. E isso nos enriqueceu internamente de uma forma que seria impossível de qualquer outro jeito. Krishna is the property of his devotees, and you can only get him when his devotees give him to you. Krishna é a propriedade de seus devotos. Você apenas consegue tê-lo quando os devotos dele o distribuem e o dão para você. Every day we sing this beautiful song, Krishna se tomar. That Krishna is yours, Krishna dite paro, and you have the ability, the capacity to give him to me. Todos os dias nós cantamos essa bela canção e diz Krishna se tomar, Krishna é seu, e Krishna dite paro, Krishna é seu e você tem a capacidade de dá-lo aos outros. And I'm running behind you, oh Vaishnava Thakur, crying, please, don't abandon me. E eu estou correndo atrás de você, Vaishnava Thakur, orando, por favor, não me abandone. And when that mood really comes in our heart, that we're running behind the Vaishnava, crying and praying not to be abandoned, then we will get everything. E quando esse humor brota no nosso coração, de que nós estamos correndo atrás do Vaishnava, orando sinceramente, por favor, não me abandone. What was the conclusion? Then we will get everything. Aí então nós teremos tudo, nós alcançaremos a tudo. No other way. Não Not by existe, some posture, not by some education, not by some money, not by some power. não existe outra forma, não existe como posar, fingir, ou através da educação, através de poder. Only that genuine feeling of real transcendental hopelessness, which is a lot different than mundane hopelessness, but that feeling of transcendental hopelessness in our heart. Mas não existe outra forma, a não ser desenvolvendo esse sentimento genuíno de
Não seria hopelessness. Falta de esperança. Um sentimento genuíno de falta de esperança transcendental, que difere muito de uma falta de esperança mundana. Sridhar Maharshi explained everything to us. And one very important thing he explained. And everything is in these beautiful small sutras in English. And one of them says, only the negative can attract the positive. Srila Sridhar Maharaj muito belamente nos explicou tudo. E todo o conhecimento está contido nesses pequenos sutras em inglês. E um deles é de que only através da negatividade, do negativo, você pode atrair o positivo. That true feeling in our heart that we're nothing, and we have nothing without Him. And He finds that irresistible. Like the infinite, all-powerful, all-knowing, Supreme Lord finds that feeling in our heart irresistible. Aquele sentimento genuíno de que sem Ele nós não somos nada. E que o Todo-Poderoso, o Infinito, o Absoluto, Todo-Poderoso, Ele considera esse sentimento irresistível. Quando esse sentimento brota no coração de que sem Ele nós não somos nada, ele se sente extremamente atraído e corresponde. The powerful version of Mahaprabhu's teaching of Trinadapi Srinichena, lower than a blade of grass. I have to be more tolerant than a tree. I have to respect everyone. Even if they're not respectable, I have to respect them. And I have to never accept respect for myself. And with that mood in our heart, then we will get everything. Este poderoso ensinamento de Mahaprabhu, de que eu sou inferior a uma palha de grama e devo ser mais tolerante do que uma árvore, devo oferecer respeito a todos, mesmo aqueles que não merecem o respeito, devo respeitá-los e jamais aceitar a honra e respeito para mim. Desta forma, when we think, I know something, I'm somebody, I'm this, I'm that, then we lose everything. Se pensarmos que eu sei algo, ou que eu sou alguma coisa, ou que eu tenho algo, nesse momento nós perdemos tudo. Not permanently. Não permanentemente. The Lord is not cruel. O Senhor, His devotees are not cruel. o Senhor não é cruel e os seus devotos não são cruéis. So they remind us again, it's the wrong move, it's the wrong approach. You have to go in the other direction. E eles nos lembram novamente, esse é o humor, esse não é o humor correto, esse não é a forma correta de se aproximar. E eles nos orientam na outra direção. They keep reminding us and demonstrating for us through their own behavior the proper move. And we see it. I can't imitate it, but I can tell you how beautiful I find it. E eles continuam a nos lembrar e a demonstrar pelo seu próprio comportamento como é esse humor apropriado. E ele diz, não consigo imitar isso, mas posso dizer o quão belo e o quanto isso me toca. So we saw that with His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. We saw that with His Divine Grace, Srila Bhaktivedanta Sridhar Dev Goswami Maharaj, and we saw that to a much, I don't know how to say it, greater degree or a much more practical demonstration in His Divine Grace, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. Então nós podemos ver este humor em sua divina graça, Srila A.C. Bhaktivedanta, Srila Prabhupada. Nós podemos ver esse humor em Srila Bhakti Sridhar Dev Goswami Maharaj e podemos ver isso de uma forma ainda mais intensificada e de uma forma ainda mais prática em sua divina graça, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj.
but who was always self-deprecating, always giving honor to people like myself who were not honorable, and giving respect, tolerating so much, and practically demonstrating how to be a real servant of the Lord. Constantemente ele estava nesse humor, ele se autodepreciava e oferecia respeito a pessoas como eu, que não merecem nenhum respeito, e a todos, sempre oferecendo extremo respeito e demonstrando por seu comportamento o que é o ideal, né, deste humor. If we want to be spiritualists, we don't have to put some name or some different kind of clothes or this or that, but we have to be true to these principles. And then we'll be genuine spiritual people. And if we're not true to these principles, then we can put so many things and decorations and clothing and ashrams and titles, etc., etc. Se quisermos ser verdadeiros, We're not going to get it. se quisermos ser verdadeiramente espiritualizados, espiritualistas, não é uma questão de assumirmos um nome ou vestirmos uma determinada vestimenta ou aceitarmos qualquer título ou qualquer coisa, mas para sermos genuinamente espiritualizados devemos adotar esses princípios de verdade, e isso vai nos fazer genuínos e não aceitar nomes ou uma decoração externa, roupas, ashrams ou títulos espirituais. And because today is also the birthday of Sripad Tapasvi Maharaj, and we're very grateful to him because he took it as his responsibility to bring the message, that beautiful message of the Sri Chaitanya Saraswati Mahaprabhu's Divine Grace, Om Vishnupad Srila Bhakti Rakat Sri Radhe Goswami Maharaj. Took it as his responsibility to bring that message to Brazil, and he brought it here, and he distributed it in so many years. He did so much service to make it accessible to everyone. He translated so many books, practically every book that was published by the Sri Chaitanya Saraswati Mahaprabhu. Sripad Tapasvi Maharaj translated into Portuguese, made them available, nectarized people, captured people with his type of behavior and mood that we just spoke about. And even though I'm not Brazilian, I'm also very grateful to him for his fantastic service up till his last breath. It was a beautiful example for us. We have to mention his sacrifice and his service on the happy day of his birthday. E porque hoje também é o dia do nascimento de Sripad Tapasvi Maharaj. Nós estamos extremamente gratos pelo lindo exemplo que ele deu de aceitar para ele a responsabilidade e de trazer essa concepção divina para o Brasil e por tantos anos e de tantas formas distribuir isso através da tradução de livros, de programas, inspirando devotos, dando exemplo e usando toda a sua energia para estender essa concepção aos outros e realmente conseguindo fazer isso e nectarizando o coração de inúmeras pessoas. E ele, apesar de não ser brasileiro, dizia: eu também me sinto grato pelo exemplo que foi dado por Sripad Tapasvi Maharaj. Até a sua última respiração estava dedicado a esse ideal. And fortunately for us all, his family members are carrying on that tradition. Therefore, we're allowed to be here tonight in this beautiful Prema restaurant and have our program here. Otherwise, it wouldn't be possible. So we're grateful to him and we're grateful to his family. E também estamos gratos aos membros de sua família que estão continuando a carregar esse humor e esse serviço que ele iniciou, e é por isso que nós podemos ter a oportunidade de estar aqui hoje, nesse lugar, nesse restaurante, porque é o legado de Tapasvi Maharaj e seus familiares continuam, né, estão dando continuidade a isso. And we're very grateful to all of you for coming this evening.
Estamos, help us carry on a successful program. At least we try to make it successful with the application of our Parama Guru Maharaj. nós estamos também gratos a todos vocês que estão aqui hoje, que dão a oportunidade de a gente ter esse programa bem sucedido, que ele considera bem sucedido. Estamos aqui também dando continuidade. And now it's very late, so we can have some kirtan and take the Mahaprasad about Guru Bhargava. Já é tarde, então agora nós podemos fazer um kirtan e depois tomar a Mahaprasada do nosso Guru Bhargava. Om Vishnupad Bhakti Ki Jai, Chir Brahma Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Shripad Bhakti Nirmal Charya Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Paramahamsa Paravajakar Charya Bhaja. Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Om Vishnupad Paramahamsa Paravajakar Charya. Shava Shastra Siddhanta Pit Ashton Chakashata Shri Srimad Srila Bhakti Laka Kshira Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Bhagavan Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Rupanuga Guru Bhargava Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Srila Bhakti Rakak Shri Ramaraj Avirbhav Mahamahotsav Titi Ki Jai. The divine appearance day of Srila Bhakti Rakak Shri Radev Goswami Maharaj Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All of our wonderful guests Ki Jai. Jai. Jai.